Mas beleza então, né, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar a parte de radicais orgânicos e vamos dar uma breve retomada, claro, nos hidrocarbonetos, sem problema nenhum, né? Então, lembrando que os hidrocarbonetos são compostos que contêm somente carbonos e hidrogênios, né? Então, todos os combustíveis, eles são hidrocarbonetos. Então, tudo que é derivado do petróleo, ou praticamente tudo que é derivado do petróleo, é hidrocarboneto, tá bom? Então, esses combustíveis aí que você está vendo, gasolina, querosene, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha, o GNV, que é o gás natural veicular, o óleo diesel, todos esses caras aí são hidrocarbonetos, tá bom? Beleza, né, gurizada? Beleza, beleza, beleza. E aí as propriedades também a gente já viu, né? A gente já viu que os hidrocarbonetos são apolares, tá? E se eles são apolares, eles não são solúveis em água, não é isto? Não são solúveis em água. E aqui tem, basicamente, né, a temperatura de ebulição de alguns hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos de 1 até 4 carbonos, eles são gases. Hidrocarbonetos de 5 até 17 carbonos, eles são líquidos à temperatura ambiente, né? Ou seja, 25 graus Celsius e a 1 atm, né? E a pressão também que nós estamos submetidos aqui no planeta Terra. E a partir, né, de 18 carbonos ou mais, eles são sólidos. Então, por exemplo, a parafina, que é a constituinte da vela, por exemplo, ela tem hidrocarbonetos com mais de 17 carbonos, né? A parafina ela tem em média ali de 20 a 40, 42 por ali, tá? Então, basicamente é isso aí. Ali tem duas provetas, né? Tem duas provetas aqui para mostrar que a gasolina e a água, né, não se solubilizam, é isto? Mas se você tiver, por exemplo, assim, ó, a gasolina ela tem álcool, né? Então, para você descobrir, por exemplo, a quantia de álcool que você tem na gasolina, basta você adicionar água, entendeu? Então, você tem lá aqui, ó, você tem aqui primeiro gasolina. Aí eu quero saber quanto de gasolina que tem no álcool. Mete água, a água vai se solubilizar com o álcool que está na gasolina, e aqui vai ficar uma fase onde você tem água mais álcool, e aqui vai ficar uma fase onde você tem gasolina, e você descobre a quantia que você tem. É bem simples. Você tem a graduação aqui com os ml, sem problema nenhum. Ok? Bom, e aí tudo isso aqui a gente viu, né? A gente sabe que os alcanos, eles têm fórmula geral CnH2n mais 2, ou seja, nos alcanos, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2, não é isso? É isso aí. Nos alcenos é CnH2n, nos alcinos é CnH2n menos 2, nos alcadienos também é CnH2n menos 2, nos cicloalcanos ou ciclanos é CnH2n, e nos ciclenos ou cicloalcenos é CnH2n menos 2. Então, o que significa essa fórmula? Aquilo que a gente viu, né? Se você pegar e contar aqui, ó, você vai ver que nos alcanos você tem C4, você tem 4 carbonos, e se você contar os hidrogênios, você vai ver que você tem 10 hidrogênios, então C4H10. O número de hidrogênios não é só o dobro do número de carbonos, né? Você tem 4 carbonos, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, então dá C4H10. Já nos alcenos é CnH2n, ou seja, é o dobro, então ele vai ficar C4H8, C4H8. E nos alcinos vai ficar C4H6. É isso? E nos alcadienos também é C4H6, porque tanto nos alcinos como nos alcadienos, ele não é o dobro, ele é o dobro menos 2, tá? E os ciclanos é o dobro. Então aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lembra que cada cantinho é um carbono. Pessoal, eu pergunto o seguinte, vocês conseguem ver isso? Cada canto numa figura geométrica representa um carbono. E aí, se você for completar com hidrogênios, você vai chegar à conclusão que cada carbono tem 2 hidrogênios, tá? Bom, eu não vou completar aqui, eu vou fazer pela fórmula que ela é mais fácil. CnH2n significa que se você tem 6 carbonos, né, você vai ter um total de 12 hidrogênios, tá? Então, C6H12. Ok. Já nos ciclenos, ele vai ficar C6H10, porque ele não é o dobro, ele é o dobro menos 2, tá? E nos aromáticos não tem fórmula, né? Os aromáticos não tem fórmula, então você sabe que um hidrocarboneto aromático não tem fórmula geral,
Então, a única saída para você descobrir quantos carbonos e quantos hidrogênios você tem no hidrocarboneto aromático é você contando carbono por carbono, hidrogênio por hidrogênio, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma tarefa para vocês agora, vocês vão fazer em 5 minutos, eu dou uma parada ali na gravação, e vocês ficam 5 minutos. Eu gostaria que vocês tentassem descobrir qual é a fórmula dessa substância aqui, ou seja, quantos carbonos e quantos hidrogênios tem aqui, ok? Façam isso aí que eu vou cancelar ali a gravação. Então, pessoal, é o seguinte, vamos resolver, então, esse carinha aí, temos um tempinho, e aí nós temos que descobrir a fórmula molecular desse cara. Então, ele tem um anel benzênico e um CH3. Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar esse slide aqui, vamos duplicar ele, tá? E aí a gente pode apagar isso aqui, podemos escrever nele, tá? Podemos escrever nele. Vamos ver aqui. Bom, acho que eu apaguei todo ele, mas tudo bem. Depois eu retorno, né? Sem problema nenhum. Aqui. Então, aquilo lá, na verdade, é o quê? É uma estrutura, né? Que tem uma estrutura hexagonal. Vou fazer assim, não vou fazer igual lá, né? É uma estrutura hexagonal, então eles são 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, você tem que abrir ele de maneira que você consiga fazer a fórmula. Então, ele é assim, ele é hexagonal, você pode desenhar ele deitado, ou assim, não faz diferença em qual carbono aquele CH3 está ligado, tá? E ele é assim, ó, CH3, é o que está ali na estrutura de vocês. E aí eu sei que cada anel tem duplas alternadas. O que significa duplas alternadas? Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, tá? Então, esse carbono aqui, ó, tá? Esse carbono aqui, por exemplo, ele tem um total de 1, 2, 3 carbonos, mais o hidrogênio fecha 4. Esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3 hidrogênio, 3 ligações, mais hidrogênio ele vai fechar 4. Esse carbono ele tem uma ligação para cima, 2 ligações para baixo, mais o hidrogênio ele vai fechar 4. Tá? E aqui o mesmo esquema, ó, ele tem 2 para cima, outra para cima, mais o hidrogênio fecha 4. E aqui também tem só 3, mais um vai fechar 4. Esse carbono aqui, ó, não vai hidrogênio nele, porque ele já tem uma ligação para cima, 2 ligações para baixo, mais uma para a direita, então ele já tem 4. Tá? Bom, primeiro eu vou contar os carbonos. Se você for contar os carbonos, você vai ver que ele tem 7 carbonos, ele é C7. Porque ele tem 6 aqui no anel, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse carbono aqui, 7. E aí, vamos contar os hidrogênios. Ele vai ter 5 hidrogênios aqui no anel, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 hidrogênios, 8. Então, C7H8. Então, essa é a fórmula molecular, esta é a fórmula molecular dessa substância. A substância aqui é conhecida como tolueno, tá? Tolueno ou também metilbenzeno, tá? Isso aí nós vamos ver na sequência agora, tá? Beleza, então essa é a fórmula do rapaz. Muito bem, muito bem. Agora vai querer travar aqui, daí vai ficar ruim. Vai travar o troço. Bom, então, retornando aqui, né, pessoal? Retornando. Então, na verdade, é isso que aconteceu. Conseguimos determinar a fórmula, então, do metilbenzeno. E aí, lá, pela nossa resolução, então, ficou C7H8. Então, não tem fórmula geral para os aromáticos. A única maneira de você descobrir quantos carbonos e quantos hidrogênios ele tem é você fazer a contagem, abrir a fórmula e fazer a contagem, tá bom? Muito bem, essa nomenclatura aqui nós já vimos, né? Então, só para lembrar que o início do nome, que é o prefixo, me diz quantos carbonos existem. Então, met é porque ele tem um carbono, et é porque ele tem 2, prop 3, but 4 e assim sucessivamente. O meio do nome vai indicar que tipo de ligação ele tem, né? Se você tem um nome que é an, é porque você tem só ligações simples. Se você tem en, é porque você tem ligação dupla. E se você tem in, é porque você tem ligação tripla.
E aí o sufixo é a parte final do nome, né? Sufixo "o", ele é um hidrocarboneto, que é o que a gente tem visto, né? O que a gente viu na aula passada. Sufixo "ol", ele é um álcool. Sufixo "al", que é o final do nome, é um aldeído, ona, cetona, óico, ácido carboxílico, e assim sucessivamente, tá bom? E alguns exemplos, né? A gente já viu, na verdade. Mas vamos lá. Esse aqui, ó, é o etano, né? Esse primeiro aqui é o etano. Como é que eu sei que o nome dele é etano? Eu sei que o nome dele é etano porque ele é et, porque ele tem um total de 2 carbonos, ó. 2 carbonos é et. Ele é an, tem só simples, e é o porque é hidrocarboneto. Esse cara aqui, ó, ele está escrito de uma maneira diferente. Mas, na verdade, ele só tem carbonos também, né? Cada cantinho é um carbono e cada extremidade é um carbono. O nome desse cara aqui vai ser pentano. Por que o nome dele vai ser pentano? O nome dele vai ser pentano porque ele é pente, porque ele tem 5 carbonos, né? Ó, pente, ele tem 5 carbonos, tá certo? Pente 5. An, porque ele tem só ligações simples. E O, porque ele é um hidrocarboneto. Tá? Então, esses dois são alcanos, né? E esse aqui já é um alceno, né? Como é que é o nome daquele alceno ali? Aquele alceno é o seguinte, ó, ele tem 2 carbonos, então ele é et. Ele tem ligação dupla, então ele é en. E como ele é um hidrocarboneto, ele termina em O. Então o nome dele é eteno. Esse aqui também é et, porque também tem 2 carbonos, só que ele será in, porque ele tem ligação tripla. E ele é O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, basicamente é isso. Você tem o pentano, o primeiro é o etano, porque ele tem 2 carbonos, né? Tem ligação simples e é um hidrocarboneto. O segundo é um pentano, porque ele tem 5 carbonos. O segundo é um eteno, porque ele tem 2 carbonos e dupla. E o terceiro é um etino, porque ele tem 2 carbonos e uma ligação tripla. Muito bem. Bom, aqui, pessoal, uma coisa que eu acho que nós já conversamos, mas vamos reforçar. Quando você tem 4 carbonos ou mais, nos alcenos ou nos alcinos, você deverá sempre numerar pela extremidade mais próxima da dupla. Aqui a dupla está na esquerda, você começa a numerar da esquerda. Aqui a dupla está na direita, você vai começar na direita, ok? Então, na verdade, você tem aqui 2 penteno, ou penten 2, né? Penten 2O, também pode ser. No caso não é pente, é but aqui, né? Então, esse aqui seria buteno 1 ou 1-buteno, né? E o de baixo seria o 2-buteno. Por que o de baixo é o 2-buteno? Porque a dupla está entre o 2 e o 3, ok? Então, só para reforçar, esse aqui é um alcino, né? Eu vou ter que numerar a partir da esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o 1-butino. Esse aqui, a tripla está bem no meio, então eu numero ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Então, esse aqui é o 2-butino. Então, esse aqui, ó, é o 1-butino. 1-butino, porque a tripla está entre o 1 e o 2. E esse de baixo aqui é o 2-butino, porque a tripla está entre o 2 e o 3. Ok? Esse é o 2-butino. Muito bem. Agora, quando for um alcadieno, e isso a gente já viu na aula passada, você segue a mesma regra. Você numera pela extremidade mais próxima de uma das duplas. No caso aqui, a dupla está mais próxima da esquerda. Esse aqui tanto faz, ó, se você quer numerar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, né? Tanto faz. Porque esse de baixo aqui, ó, a dupla na esquerda está bem na ponta, e a dupla na direita está bem na ponta, então empatou, né? O nome desse cara de cima vai ser 1, 2, pentadieno. Por que 1, 2, pentadieno? Porque você tem uma dupla entre o 1 e o 2, e tu tem uma dupla entre o 2 e o 3. Então, a dupla que está entre o 1 e o 2 é a dupla 1. A dupla que está entre o 2 e o 3 é a dupla 2. Na parte de baixo você tem X.
Então, vai ficar 1, 5. Por que 1, 5? Você tem uma dupla entre o 1 e o 2, e você tem uma dupla entre o 5 e o 6, e aí 1, 5. X, porque você tem um total de 6 carbonos, e dieno, porque você tem uma ligação dupla, então hexadieno, tá bom? 1, 5 hexadieno. Então, revisando um pouquinho a aula passada, porque nós vamos precisar desse conhecimento daqui a pouco, tá? E aí tem, na verdade, né, a nomenclatura antiga e a nova, mas na verdade qualquer uma é aceita. Então, se você tem um buteno, agora o pessoal está colocando assim, ó, but-1-eno, tá? Se você tem 2 buteno, o pessoal coloca but-2-eno, porque ele é but, que tem 4 carbonos, e 2-eno, que tem uma dupla ali no segundo carbono. 1 pentino ou pente-1-ino, 3-hexino ou hex-3-ino, tá? Pode aparecer assim também. E as cadeias fechadas é fácil, né? Ciclo butano, por que ciclo butano? Ciclo porque a cadeia é fechada, but porque você tem 4 carbonos, an porque você tem simples e o porque é hidrocarboneto. Lembrando que a cadeia fechada, ela vem assim sempre, né? Figura geométrica, e aí você tem que saber que cada canto é um carbono. Olha o ciclo penteno, ó. Ciclo penteno também. Por que o nome dele é ciclo? O nome dele é ciclo porque a cadeia é fechada. Ele é pente porque ele tem 5 carbonos. A gente conta ali, vai ver que ele tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. En, porque ele tem uma dupla. E O, porque é hidrocarboneto. Então, duas maneiras diferentes de escrever o mesmo composto, né? Pode escrever assim ou pode escrever assim. E esse composto é baixo, você pode escrever assim ou assim. Ok? E aí os aromáticos. Não, ainda não é os aromáticos. Tá? Esse aqui é o seguinte, gurizada. Esse aqui nós não vamos trabalhar, que são os cicloalcadienos, tá? Mas se aparecer também é fácil. Se aparecer também é fácil. Vai começar a numerar de uma das duplas. E vai pegar o caminho mais curto. Bom, agora a aula de hoje efetivamente. Vamos para a aula de hoje efetivamente. Só um pouquinho que eu vou fazer um negócio aqui.